Opa, já estamos ao vivo, são 8 horas, 20 horas para ser mais precisa, e 6 minutos, entrando atrasada 6 minutos, e enquanto você vai chegando, você vai encontrando um lugar confortável para compartilhar esse momento comigo. Eu vou digitando aqui o título da nossa live de hoje, para que você possa, é claro, compartilhar com as pessoas a quem você ama e que quer ver mais saudável, já sabendo o assunto, já podendo justificar exatamente isso. Eu gosto de pedir que você, ao compartilhar, justifique, diga o porquê você está mandando e diga principalmente do que se trata, não é nem porquê. Do que se trata, para quê? Para que a pessoa possa decidir por ela própria se é um assunto que interessa a ela ou não. Porque quando alguém compartilha algo comigo sem falar do que se trata, eu penso, não sei se isso me interessa, e eu tenho muitos interesses, então eu normalmente não dou atenção. Normalmente não abro, se não estiver explicado do que se trata, se eu não entender que é importante para mim, que eu dou valor, que eu me interesso, eu não vou abrir. Porque o nosso tempo é valioso, os nossos interesses são diferentes, é comum que a gente tenha interesses diferentes dos das outras pessoas, então só porque eu gosto de um assunto, porque eu valorizo, aprecio um assunto, não significa que todas as pessoas também apreciam, que valorizam, e mesmo aquelas que eu amo, nem sempre elas vão apreciar as mesmas coisas que eu. Aliás, isso é muito comum. Enfim, título já descrito e fixado, que é Caminhada e Corrida para Reconquistar a Saúde. A história de transformação. Histórias de transformação eu vou trazer para você, mas eu vou trazer muito mais do que isso hoje. Então fica comigo até o final, compartilhe o link dessa live já dizendo, aqui está acontecendo uma live onde a professora Maria Nilde compartilha conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada. Para quê? Para você reconquistar a tua saúde, você que está sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis, reconquiste a tua saúde sem fazer coisa mirabolante, sem se privar das coisas que você ama, simplesmente adotando pequenas mudanças simples, não fáceis, mas simples. E por que simples e não fácil? Simples porque são pequenas, são coisas que toda pessoa pode fazer. Toda pessoa pode. Não significa que todas façam, ou que todas querem fazer, mas podem sim. E que acumuladas ao longo de um período, geram resultados extraordinários, geram transformação na vida das pessoas, que só experimentando para saber. Então, continuando, só para que a gente possa já começar o assunto, entrar no assunto, já que eu comecei essa live um pouquinho atrasada. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e estou aqui todos os dias compartilhando conteúdos de alto valor e 2 vezes por semana fazendo lives gratuitas, onde eu trago ensinamentos extremamente poderosos para quem deseja recuperar a saúde e que esteja enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, como que eu posso trazer isso para você? Que caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, acredite, vale muito a pena permanecer por aqui. Então, todos os dias eu compartilho conteúdos de grande valor e 2 vezes por semana eu faço lives, exatamente para que você, mesmo sem investir nenhum valor financeiro, mas que esteja sofrendo com doenças crônicas não transmissíveis e esteja incomodada ou incomodado com esse sofrimento, queira se livrar dele, você aqui, basta assistir tudo que está disponível aí, vai maratonando aqui no Instagram ou no YouTube
e implemente aquilo que for possível, pelo menos, eu costumo dizer, que se a pessoa implementar pelo menos 10%, já vai superar toda e qualquer doença crônica que esteja enfrentando. Isso é o que eu faço. Ajudo pessoas a superar as doenças crônicas não transmissíveis, a recuperar a saúde perdida, para poder ter uma vida plena, completa, realizar tudo que desejam. Então, imagine que você acorda numa manhã, o sol está nascendo e você sente o peso de todas as consultas médicas, exames e diagnósticos recentes. A vida mudou. Você está lidando com uma doença crônica não transmissível. Hipertensão, talvez, diabetes ou mesmo excesso de peso elevado. E sente que, apesar de tudo, há algo a mais que pode ser feito. Mas você se pergunta o quê? O que será que ainda pode ser feito? Por que será que você escutou dos médicos, das médicas que te atendem, que você vai ter que conviver com essa condição pro resto da vida, que vai precisar tomar medicamentos, mas você diz, não, tem que ter mais alguma coisa. Há algo, deve haver algo que possa ser feito. Essa é a tua pergunta, essa é a tua dúvida, é isso que te tira o sono? Então tá, vamos lá. O nome dela é Beth, e assim como você, já sentiu esse peso. Mas também ela descobriu que por mais que fosse difícil dar um simples passo, literalmente, apenas um passo pode mudar tudo isso. Hoje eu quero compartilhar com você uma história de transformação, a história de como a cada passo dado, a Beth e tantas outras pessoas conseguiram recuperar a saúde e reconquistar a qualidade de vida que há tempos estava faltando na vida delas. Vamos voltar um pouco no tempo, para aquele momento em que a atividade física parecia ser algo distante ou impossível de ser incorporada no dia a dia dela. Não sei se você já passou por isso, mas a maioria de nós, em algum momento, não se pegou pensando, não tenho mais energia para isso. Eu não dou conta nem de fazer aqueles afazeres dos quais eu sou obrigada. Os afazeres obrigatórios, porque toda pessoa adulta tem, né? Ou quase todas, eu diria que todas. A gente tem muitos afazeres, muitas coisas que algumas pessoas chamam de obrigação. Eu diria que são necessidades. Existem inúmeras coisas que nós precisamos fazer diariamente. Então, a maioria das pessoas já teve esse momento de dizer, eu não estou dando conta, eu escuto muito isso, nem de fazer aquelas coisas básicas que eu tenho que fazer. Já está muito difícil, quase impossível. Então, a pessoa pensa, eu não tenho saúde para isso. A minha saúde não permite. Mas e se eu te dissesse que com passos pequenos você pode começar a reescrever essa história, essa sua história de não dou conta, não tenho energia, não estou conseguindo fazer nem as atividades básicas. E vou te contar um segredo. A caminhada e a corrida, para quem consegue correr, porque não é toda pessoa, tem poderes transformadores. E eu não estou dizendo isso só porque eu corro, não. Eu nem corro tanto assim, mas, se você me acompanha, sabe. E quem é nova ou novo aqui já vai ficar sabendo, eu corro toda semana. Na verdade, vamos começar de trás para frente, para ficar mais fácil de entender. Eu tenho uma meta de correr pelo menos 1.000 quilômetros por ano. Claro, mais de 1.000 é melhor, mas menos de 1.000 nem pensar, essa é a minha meta. Se chegar a 1.000, já estou satisfeita. Se passar de 1.000, mais satisfeita ainda. E para isto, neste ano, eu decidi correr 26 por semana, dividido em 2 parcelas de 13, porque eu sei que se eu fizer isso toda semana, ao final de um ano, dará bem mais, muito mais não, mas passará de 1.000 quilômetros.
E tenho feito isso. Claro que teve uns intervalos, teve aí algum mês que eu não consegui cumprir ali a risca, porque fiquei com a energia baixa em alguns momentos, mas foram poucos momentos, não foi nada que acarretasse prejuízo no andamento da meta que eu tenho, então com certeza eu vou cumprir sim. E não é só por isso, porque eu gosto de correr e eu gosto muito. Eu já... diversos métodos de exercícios físicos, eu já pratiquei diversos. Ao longo da minha vida, já passei por muitos, quase todos que eu conheço. Mas, aos poucos, eu fui substituindo, ou fui deixando alguns de lado, não por não gostar, por alguma situação mesmo do tempo. Por exemplo, musculação. Fazia muita musculação há muitos anos, e aí quando entrou a pandemia, estava tudo fechado, não podia ir para academia, eu parei e não voltei mais. Só estou dando esse exemplo porque foi uma das situações que eu não voltei. Mas a corrida, que eu nem me lembro há quantos anos eu corro, não me lembro mesmo, mas já faz muito tempo, eu nunca larguei. Por exemplo, faço musculação e pilates, mas também faço a corrida. Para a musculação, continuo com pilates, mas também faço a corrida. Para o pilates, faço funcional. E musculação, ou só funcional, ou só musculação, mas continuo fazendo a corrida. Ou os dois. Para o funcional, faço... que mais? Sei lá, alguma dança. Eu vi a época em que eu dançava, fazia aulas de dança, mas continuo correndo. Para a dança, faço yoga, mas continuo correndo. Enfim, continuo correndo desde que eu comecei. Claro, já suspendi, parei em alguns momentos, principalmente quando eu estava grávida, por exemplo, eu me lembro. Mas fora isso, assim que resolvi aquilo, voltava a correr. E não que grávidas não possam correr, tá? Podem sim, mas no meu caso, eu tinha questões que não possibilitavam essa prática durante a gravidez. Não vou entrar no mérito, senão a gente vai gastar muito tempo com isso, e não é o assunto da nossa live. Então, só para justificar aqui que não é só porque eu gosto, é porque realmente eu sei que, por mais que pareça simples, os benefícios da caminhada e da corrida são profundos e podem mudar a sua vida de maneira surpreendente. Primeiro, eles ajudam a controlar o peso. A caminhada e a corrida ajudam a controlar o peso corporal. E quem tem doenças como diabetes, hipertensão, ou excesso de peso elevado, ou outra doença crônica não transmissível, sabe que o excesso de peso é um dos maiores inimigos da saúde. E quem não tem outras doenças crônicas não transmissíveis também sabe que o excesso de peso é sim um inimigo potente contra a tua saúde. E quando você começa a caminhar, eu não vou dizer começar a correr, porque a corrida é algo que acontece depois da caminhada. Depois que a pessoa já caminha há algum tempo. Porque não dá para, do nada, a pessoa sedentária achar, vou começar a correr amanhã. Se fizer, não vai dar bom, não vai dar certo. Vai se machucar, vai sofrer, vai sentir dores intensas. Não é aconselhável. Então, quando você começa a caminhar, seu corpo começa a queimar mais calorias, de forma natural, ajudando a reduzir a gordura e mantendo o controle do peso corporal. Mas os benefícios são só esses? Claro que não, eles não param por aí. O seu coração começa a ficar mais forte. Com o tempo, a caminhada ou a corrida melhora a circulação sanguínea, fortalece os músculos cardíacos e pode até reduzir a pressão arterial. É como dar um novo fôlego para o seu sistema cardiovascular. Acredite, toda pessoa que já começou esse processo percebe essa mudança extraordinária. E falando de glicose, quem tem diabetes tipo 2 sabe como é importante manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. Acredite, uma simples caminhada diária pode ajudar a melhorar a captação de glicose pelas células do seu corpo, fazendo com que você tenha mais disposição
e controle sobre a doença. Mas os benefícios não se limitam, o mais interessante é isso, eles não se limitam ao corpo físico. Você sabia disso? Sua mente também vai agradecer imensamente a caminhada, a cada caminhada que você fizer, ou a corrida, é claro. Porque elas são atividades que liberam endorfina. Aquele hormônio que eu posso dizer, aquele neurotransmissor, que é comumente chamado de hormônio da felicidade, um dos hormônios da felicidade. Acredita nisso? Eu falo muito aqui, mas se você é nova, se você é novo, talvez não soubesse. Com o tempo você vai perceber que a ansiedade, o estresse e muitas vezes até não, a depressão diminuem e a sensação de bem-estar começa a dominar o seu dia. O seu dia a dia. E agora que você deve estar se perguntando, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso começar? E a resposta é muito simples. É claro que você pode. Sim, você pode. É óbvio que você pode. Imagine a história da Beth, minha aluna, que há algum tempo foi diagnosticada com hipertensão e excesso de peso elevado. Ela estava desesperada. Porque aí, como você me diz, como assim diagnosticada com excesso de peso elevado? Vou fazer um adendo aqui para explicar. É comum que a pessoa não perceba que está engordando demais. Sabe? Porque como... Ai, Deus! Eu mexi aqui e o celular não estava bem preso, perdão. Voltando, porque como o excesso de peso é muito incômodo, claro, é uma doença, mas além de doença, porque é inflamatória, é caracterizada a obesidade, né? A nomenclatura é obesidade, que é caracterizada como doença, mas estou falando da mesma coisa quando eu digo excesso de peso elevado. Não é só por isso. É porque a pessoa se sente não aceita, não acolhida, ela se sente discriminada em muitos lugares, ambientes, das mais diversas formas. Então, como isso vai acontecendo aos poucos, a pessoa muitas vezes demora para perceber. Eu teria centenas de histórias aqui para te contar, mas eu vou falar rapidamente de uma aluna minha que estava com excesso de peso bem considerável e todo mundo percebia, todo mundo via, todo mundo sabia. Em mais ou menos um ano, ela engordou mais de 10 quilos. Isso faz uma diferença muito grande. E ela disse que não se incomodava, não se preocupava. Não estava nem pensando naquilo, ela não percebia. Então, segundo ela, por mais que às vezes as pessoas fizessem alguns comentários, familiares, amigos e tal, ela achava que era brincadeira, ou que ela estava só gordinha. Ela achava que ela estava só gordinha, que ela tinha aumentado um pouquinho o peso. Mas, segundo ela, no final, no momento de fim de ano, em que ela foi ver fotos dela, de repente ela viu uma foto onde, na época em que ela estava bem mais magra. Foi aí que ela se deu conta. Porque o nosso mindset, a nossa mentalidade, aliás, o nosso sistema límbico, esconde de nós tudo que ele pode. É estranho dizer isso, esconde de nós, mas é como se ele tivesse o poder de esconder de nós tudo aquilo que ele entende como desconfortável, e todo desconforto gasta energia, e todo gasto de energia no entendimento do nosso sistema límbico coloca a vida em risco. Estou rindo porque não vou me aprofundar nessa explicação hoje. Eu sei que para quem está ouvindo isso pela primeira vez pode ser uma loucura, mas é real. Eu falo muito sobre isso. Você pode assistir as outras lives que estão disponíveis aí, ou me acompanhar que já o assunto volta. Com certeza já o assunto volta. É que hoje eu quero focar na caminhada e na corrida, porque a gente vai se desviando, porque não tem como, os assuntos se interconectam. Mas enfim, é comum que a pessoa não perceba. Por isso eu disse, ela teve diagnóstico. E
ficou desesperada, achando que sua saúde nunca mais voltaria ao normal. Mas depois de conversar com pessoas e procurar ajuda especializada, ela decidiu tentar algo diferente. A Beth começou com uma caminhada de cerca de 15 minutos, só 3 vezes por semana. No começo parecia difícil, mas a cada passo ela sentia que a energia que não imaginava mais ser possível, aos poucos foi aumentando. A energia aumentando, ela se sentindo um pouco mais disposta, então ela foi aumentando também o tempo de caminhada. E quando se deu conta, já estava caminhando 40 minutos. Hoje, Beth corre por 10 minutos seguidos e não imagina mais como seria a sua vida sem esses momentos. Imagine se Beth não tivesse feito isso. Se ela não tivesse tomado a coragem de buscar ajuda. Porque foi a ajuda, a orientação certa que fez ela entender que, apesar daquela falta de energia que estava tão forte, a ponto dela acreditar que não dava conta nem das atividades mais básicas do seu dia a dia, então ela pensava, como que eu ainda vou caminhar? Eu não tenho energia nem para fazer as coisas básicas. Só que com a orientação certa, da maneira certa, ela conseguiu implementar isso em doses homeopáticas e em pouco tempo começou a sentir pequenas diferenças que vão dando mais ânimo, mais vontade, porque são os pequenos resultados que fazem a tua mentalidade, o teu sistema límbico entender que você vai conseguir sim e que o resultado vale a pena. Então ela foi aumentando. Quando chegou aos 40 minutos de caminhada, já começou a correr, a dar pequenos percursos. E hoje já corre por 10 minutos seguidos, sem parar. E o que eu quero te dizer? Se Beth conseguiu, é claro que você também pode. Mas é claro que a jornada começa com pequenos passos. E aqui está um guia com passo a passo para os seus primeiros passos. Primeiro passo, procure ajuda especializada. E nesse momento eu quero te falar sobre um projeto que estou tocando, que chama Ânima Mentoria e que tem duração de 4 meses. A minha mentoria, que chama Ânima Mentoria, com duração de 4 meses, vai te conduzir por um processo personalizado, onde você vai ter todas as facilidades possíveis, advindas de conhecimentos embasados na ciência e de uso de ferramentas já testadas e de eficácia comprovada por mim e pelos meus alunos e alunas, ferramentas e conhecimentos muito personalizados, muito específicos para a tua necessidade, para a tua condição, para o teu nível de conhecimento, para que você possa, como a Beth, implementar. Nós entregamos o mais espetacular em conhecimentos e ferramentas, mas quem vai fazer é você. Nós te acompanhamos, nós ficamos disponíveis para tirar dúvidas durante todos esses 4 meses. Existe um grupo de WhatsApp onde você tem ali uma comunidade, pessoas que estão compartilhando das mesmas experiências, dos mesmos desejos, estão buscando os mesmos objetivos, o que facilita bastante interagir com essas pessoas, trocar experiências, tirar dúvidas, encontrar acolhimento e apoio. E nós, eu e as pessoas que trabalham comigo, também estamos lá para responder todas as suas dúvidas, para te apoiar diariamente. Mas, na verdade, quem vai fazer é você. É por isso que a Beth fez. Começou com 15 minutos de caminhada e hoje já caminha 40 minutos e corre 10 minutos seguidos. É um processo. Faz parte do aprendizado e da prática diária. Então, o primeiro passo é buscar ajuda especializada. E a Ânima Mentoria é a melhor opção que eu conheço. Então, se você já está pronto, não aguenta mais sofrer com doenças crônicas não transmissíveis e sabe que há sim formas de resolver, de reconquistar a tua saúde,
clica no link da minha bio aqui no Instagram, ou se estiver numa outra plataforma, no link na descrição do vídeo. Responde uma aplicação breve e nós vamos entrar em contato com você para combinar o que for necessário para você vir para a Ânima Mentoria. Segunda coisa, escolha a sua atividade. Se você está começando, pode ser uma caminhada, pode ser... Perdão, acordei bem cedo, né? Eu acordo quase todo dia bem cedo. Você percebe, às 6h30 da manhã eu já estou saindo para correr. Então, não precisa correr no início, nem deve. Comece com 10 minutos, 15 minutos, como a Beth. Comece com o tempo que você puder e aumente gradativamente. Escolha o calçado certo. Pode parecer bobagem ou ostentação, mas usar o tênis inadequado vai dificultar os teus resultados e ainda pode causar situações frustrantes de você se machucar, de agravar alguma questão osteoarticular. Em especial se você tem excesso de peso elevado, diabetes ou alguma doença cardíaca, porque algumas dessas doenças a pele da pessoa se torna muito sensível e pode haver algumas questões delicadas se você não usar o calçado adequado. Ai, Maria Nilde, qual é o tênis adequado? Existem em todas as marcas e não precisa ter um custo muito elevado. Eu devo dizer que eu aprecio o tênis, eu corro, eu trabalho em pé, em movimento o tempo todo, eu dou aulas, mesmo digo não aqui, no online, mas no offline, eu ainda dou aulas em escolas, e é em movimento, é carregando peso, é ajudando pessoas, crianças e todo mundo, pegando no colo, é pesado, vamos dizer assim. Então eu preciso do máximo de conforto possível. Por isso eu gosto dos melhores tênis que estão disponíveis no mercado. Mas não precisam ser os melhores, porque são melhores também. Eu estou falando, eu acho que não foi uma boa palavra, não escolhi a palavra certa. Mas é preciso, os vendedores conhecem, tênis para corrida e caminhada, eles são mais leves, eles são mais confortáveis, eles te trazem o conforto e também o material deles é mais aberto, com furinhos, por assim dizer, possibilitando que circule ar nos seus pés. Porque, inclusive, quando você começa, especialmente você que está enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, é comum os pés incharem, as pernas incharem. Por quê? É a expansão das células. Então, se a pessoa tem excesso de peso e tem diabetes ou alguma doença cardíaca, ou outras doenças também, estou falando mais dessas porque são as mais comuns, pode acontecer. Pode não. Sempre vai acontecer. A expansão celular é normal quando aumenta o calor. E quando uma pessoa começa a fazer atividade física, aumenta o calor corporal. Assim as células vão se expandir, todas elas. A Maria Nilde, as suas não se expandem? As minhas se expandem. Mas por que eu não me machuco? Toda a minha estrutura já se acostumou com os atritos, com os calçados. E ao longo dos anos, eu fui adequando melhor tudo que eu uso para correr. Especialmente os tênis. Não carrego mais garrafa d'água, eu bebo antes, bebo quando volto. Eu dou conta de correr 10, 15 quilômetros sem beber água. Dou conta, não é o ideal, eu não recomendo para quem está começando. Mas eu fui resolvendo, fui testando, fui adaptando, fui aprendendo. Enfim, escolha o tênis adequado. Procure uma boa loja do ramo, converse com os vendedores e compre aquele que a sua condição acesse, mas você vai conseguir, não importa o valor que você tem para investir, dá para conseguir sim, porque tem tênis do custo bem baixo. E acredite, não existe nenhum item que vai agregar tanto valor à tua saúde que seja caro. A gente pode, às vezes, não ter dinheiro suficiente para comprar aquele que gostaria, mas vai encontrar um que vai atender a sua necessidade sem que você tenha que investir mais do que tem condições. Não há necessidade nenhuma de pensar nisso. Acompanhe o teu progresso. Mantenha um diário das tuas caminhadas ou das suas corridas, das tuas atividades. Escreva lá o que você fez, como é que você se sentiu. Isso é de extrema importância. E quais foram os maiores desafios,
quais foram as suas vitórias. A cada dia escreva isso, acredite. Vai ser de extrema importância no teu processo de reconquistar a saúde e mais ainda. Em pouco tempo você vai comparar a escrita e vai perceber a transformação na tua vida. Outra coisa importante, respeita o teu ritmo. Não tenha pressa. A jornada é sua. Não se compare com ninguém. É sobre você mesma, é sobre você mesmo. É sobre fazer o que precisa ser feito dentro das tuas possibilidades e persistentemente. Não é sobre competir com ninguém, não é sobre o que o outro ou a outra pessoa está fazendo. É sobre os teus objetivos e você se tornar um pouco melhor a cada dia. Simples assim. E cada pequeno passo conta. Lembre-se disso. Não esqueça nunca. Cada pequeno passo. Porque é disso que a gente está falando. Ao longo de um período, um pequeno passo todos os dias cria uma transformação gigantesca. E se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha própria jornada de trabalhar ajudando pessoas, já faço isso há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar em academias e como personal trainer, só fui mudando a forma de ajudar, é que a motivação nem sempre vai ser constante. Não é para mim até hoje, de vez em quando eu conto aqui, quando eu vou publicar alguma coisa da minha corrida. Tem dia. Perdão, gente, eu tô mesmo com sono. Porque eu acordei, hoje eu acordei às 5 da manhã, tem dia que eu acordo mais cedo ainda, mas já são 8, passa das 8h30 da noite. Então, é muito tempo acordado. Existem dias que eu acordo com uma má vontade de correr. Mas eu vou assim mesmo, porque eu já estou programada, está na minha agenda, que eu vou fazer aquilo. Então, com ou sem vontade, eu vou. E aí, geralmente, quando eu corro 1 ou 2 quilômetros, a vontade chega. Porque quando é só falta de vontade, e isso acontece, a vontade chega. Se for indisposição mesmo, não vai acontecer. Às vezes eu, meio indisposta, estou com vontade e vou. E aí não vai melhorar. Pode ser que eu fique todo o percurso, que eu cumpra todo o percurso que eu me comprometi naquele dia, indisposta, e que a indisposição até vá aumentando. Já aconteceu. Hoje em dia não é mais comum, mas já aconteceu. Então, assim, não é fácil, mas muitas vezes o cansaço, a falta de tempo e até mesmo as dores aparecem. Contudo, a chave está em não desistir. Lembre-se da Beth, que no início pensava que nunca iria conseguir, mas a cada dia que passava, enquanto ela persistia em se movimentar, ela ia ficando mais forte e ainda está, cada vez mais. É você, é a tua escolha, é a tua decisão que te impede de continuar. Então, é isso que você precisa se perguntar. Será que eu realmente não consigo ou eu estou decidindo, eu estou escolhendo não continuar? O que tem te desmotivado? Conta para mim. Conta aqui nos comentários. Qual é a razão, qual é o motivo de você se sentir desmotivada, desmotivado? Para que possamos compartilhar aqui, para que a gente possa refletir juntas. Eu vou te trazer aqui outros ensinamentos extremamente importantes, principalmente se você vai começar. Estabeleça metas, mas comece com metas pequenas. Não adianta você colocar metas enormes. Por exemplo, não adiantava eu dizer, vou correr mais de 1.000 quilômetros esse ano, e só. Não tem como eu saber. Eu poderia correr uma vez por semana, passar 2 semanas sem correr, 1 mês sem correr. Se eu ficasse com preguiça, eu poderia não ir. Então eu fiz uma conta, entendi que 1.000 quilômetros, se eu cumprisse 26 por semana, iria chegar, iria até ultrapassar, mas era garantia de, se em algum momento eu não conseguisse, os outros momentos que eu cumprisse, iria cobrir. Essa é a ideia. E aí eu dividi esses 26 em 2 vezes, porque são os únicos dias em que eu consigo correr de manhã.
em que eu realmente consigo correr, porque nos outros dias o trabalho que eu tenho, que é presencial, acaba tomando muito tempo e dificulta bastante. E aí depois eu tenho lives 2 vezes por semana. Enfim, por aí vai, né? Então, metas realistas são de extrema importância. Fracionar a meta. Dividir a meta grandona, a metona, em metas menores. Foi o que eu fiz, eu dividi em metas. Eu sei que se eu correr 80 quilômetros por mês, vai dar no final do ano 1.000 ou mais. Eu sei que se eu correr 26 por semana, também vai dar. Eu sei que se eu correr 13 a cada vez que eu desço para correr, já que eu desço só 2 vezes, vai dar direitinho. É sobre isso, eu vou fracionando a meta. Então, aos poucos, depois que você estabeleceu metas pequenas, metas que você consegue cumprir, e aí conforme você vai praticando, você vai aumentando aos poucos. Como que eu aumento, Maria Nilde? 5 minutos. Ou correr sem parar por 1 minuto. São 2 opções. Se você já consegue correr, ótimo. Se você não tem nenhuma lesão osteoarticular, joelho, quadril, coluna, esse tipo de coisa, tornozelo. Se você não tem nenhum excesso de peso que possa agravar ou criar uma dessa situação, você se sente disposto ou disposto, pode começar a correr 1 minuto, ou sei lá, 30 segundos no primeiro momento. Ou então, caminhar, aumentar 5 minutos de caminhada. Outra coisa importante, se você conseguir, encontre companhia. Quem já não viu a diferença de fazer caminhada ou corrida acompanhada? Sabe que é uma experiência muito mais prazerosa e leve. Contudo, eu vou ser muito sincera, porque eu não sou diferente. Aliás, não é que eu vou ser, eu sempre sou. Eu particularmente amo companhia. Amo correr acompanhada. Mesmo, adoro. É muito prazeroso. Mas eu não preciso de companhia para fazê-lo. Então, se no início, ou se você conseguir companhia, ótimo. Contudo, não se prenda à companhia para poder fazer, porque aí é grande o risco, torna-se muito grande o risco de que você não faça. Outra coisa, se puder, varie o trajeto. Se caminhar ou correr sempre no mesmo lugar te cansa, fica enjoado do mesmo ambiente, tente novos percursos, tente outros lugares, outros ambientes. Explore o que tiver ao seu redor, onde você puder ir. E tem um ensinamento ainda mais importante. Não é mais importante, mas tão importante quanto. Cuide da sua alimentação. Ela é o combustível que o seu corpo precisa para performar bem nos treinos. Sem combustível o carro não anda, ok? Nenhum carro consegue andar sem combustível. Você também não. E combustível de má qualidade estraga o motor do carro, ok? Do nada, se você colocar, eu chamava muito antigamente, não sei se, hoje em dia, faz tempo que eu não ouço falar, gasolina batizada no seu automóvel, você vai ficar parado em algum lugar, vai perder compromissos, vai tomar prejuízo, vai ter dor de cabeça, vai se chatear e depois ainda vai investir uma grana para limpar o motor do seu carro, por onde passou aquele combustível adulterado. Enfim, vai tomar um prejuízo gigantesco. Com o nosso corpo não é diferente. Alimentação inadequada, ruim para a saúde, causa prejuízos, às vezes, irreparáveis. E quando você combina alimentação saudável com exercícios físicos, os resultados chegam muito mais rápidos. Isso você já sabe, né? Então eu poderia ficar aqui, para dizer a verdade, o resto da noite e uma semana inteira falando sobre os benefícios da caminhada e da corrida. E uma semana inteira iria esgotar o assunto? Claro que não. É assunto que não acaba mais. Não acaba mesmo, né? A gente é que não conhece tudo. Mas mesmo que eu conheço, ou que eu posso pesquisar, é tempo que eu não consigo nem mensurar. Mas nada é mais poderoso do que ouvir histórias reais de pessoas que, como você, estavam sofrendo e que passaram pela mesma situação de enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis, mas superaram.
Eu quero te contar a história do Carlos, que também estava lutando contra o excesso de peso elevado e diabetes tipo 2. Ele, como você também que está aí do outro lado, se sentia cansado e sem forças para seguir em frente. Mas ao dar os primeiros passos na caminhada, ele não só começou a perder peso, como também a sentir uma energia que há muito tempo não experimentava. Hoje o Carlos é um exemplo de superação e, acredite, ele inspira outras pessoas no seu trabalho, na vizinhança, na família, por onde ele passa. E essas histórias não são apenas exemplos, elas são provas vivas de que a mudança é possível e que começa com um passo. É um passo. Agora é a sua vez. Você também pode começar a sua jornada de transformação. A caminhada e a corrida são ferramentas poderosas para melhorar a sua saúde, aumentar a sua disposição e renovar a sua vida, transformar a sua vida. E lembre-se, não importa o quão pequeno seja o seu passo, ele é um passo a mais em direção à tua saúde. Não é porque você só pode dar um pequeno passo, sei lá, só posso caminhar 5 minutos hoje, que você não vai, porque é um passo a mais em direção. A tua saúde está a 10 quilômetros. Se você fizer uma caminhada de 5 minutos hoje, digamos que você percorra 500 metros. Se você está muito lento, muito lento. São 500 metros a menos naqueles 10 quilômetros que você já percorreu. E ao repetir isso consistentemente, você terá um resultado, um montante, você chegará ao final daqueles 10 quilômetros. Eu só estou te dando esse exemplo detalhado, desenhando para você entender que todo passo mesmo conta mesmo. E é o acúmulo desses passos pequenos do dia a dia que vão trazer uma transformação gigantesca, que vão trazer um resultado enorme. Você só precisa começar. E lembre-se, não importa o quão pequeno ele seja, se você começar ainda hoje, se você começar amanhã cedo, já estará à frente da maioria das outras pessoas. Agora, encerrando essa live já com mais de 40 minutos, eu quero agradecer imensamente a você que está aqui e a quem vai ver esse conteúdo posteriormente, porque vai ficar disponível aqui no Instagram, por se juntar a mim hoje. E lembre-se, a jornada da reconquista da sua saúde começa agora. Não espere mais. Já é mais do que hora de começar. Eu te espero na próxima terça-feira, às 20 horas, quando vamos continuar explorando temas importantes para a sua saúde e bem-estar. Cuide-se e mais saúde para você.